Olá, vamos começar agora mais um podcast da Rádio MPPI, a emissora do Ministério Público do Estado do Piauí. Estamos aqui no nosso estúdio com a Procuradora de Justiça Raquel Normando, com quem conversamos um pouco sobre a atuação do Ministério Público no 2º grau. Seja bem-vinda, Procuradora. Obrigada. Olá, Zé Marques. Olá, doutora Gilvânia. Eu quero também cumprimentar os ouvintes, da Rádio MPPI, esse importante canal de comunicação colocado em favor, não só para que o Ministério Público possa mostrar suas ações, mas também que a população possa conhecer mais de perto o nosso trabalho. A gente conta também com a participação da promotora de Justiça Gilvânia Alves Viana, que é titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, lá no sul do nosso querido Piauí. Bem-vinda, doutora Gilvânia. Olá, José Marques. Olá, doutora Raquel. Olá a todos os ouvintes. Muita satisfação em poder participar da programação da Rádio do Ministério Público do Estado do Piauí e principalmente por estar aqui para falar sobre a nossa atuação, a atuação do Ministério Público, que é uma instituição a qual fazemos parte com muito orgulho, doutora Raquel? Exato. E agradeço também o convite de estarmos aqui participando neste momento. Eu que agradeço o convite das senhoras aqui conosco para falar sobre um tema tão importante. Nós lembramos a quem nos ouve que a Rádio MPPI é online. Você pode acompanhar a nossa programação no endereço eletrônico www.mppi.mp.br. Este e outros conteúdos também estão disponíveis na nossa página oficial no Spotify. Um bom podcast a todos. Nós vamos iniciar aprendendo sobre a estruturação do Ministério Público, sobre a atuação em 1º e em 2º graus. A procuradora Raquel, a senhora pode nos explicar, começo perguntando, se a senhora pode nos explicar como funciona essa divisão e quais são os profissionais que atuam no 2º grau no Ministério Público. Muito bem. Eu começaria dizendo que, primeiro, que essa importância de nós levarmos ao conhecimento da população como é que funciona a atuação do Ministério Público, quer em 1º grau, quer em 2º grau. E para falar um pouco rapidamente a respeito da estruturação, o Ministério Público Estadual do Piauí, o Ministério Público Estadual, nós temos uma lei complementar, a Lei Complementar 12/93, que traz no seu corpo o que disciplina como funciona a estruturação do Ministério Público. E como nós estamos lá, o 2º grau, ou seja, o Ministério Público que atua em 2º grau, está lá representado pelas Procuradorias de Justiça. Então, nós temos, no contexto da nossa lei, como organização, as Procuradorias de Justiça que integram a administração superior e que, por sua vez, também são órgão de execução, na figura dos Procuradores de Justiça, integram o órgão de execução também nesse contexto de estruturação. E nos dividimos entre Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça. Então, nós temos 2 categorias internas dentro do Ministério Público. E aqui eu faço um recorte, até para esclarecer que a população, muitas das vezes, ela tem dificuldade, e isso não é incomum, e também não é nenhum problema maior assim, é perfeitamente compreensível, dificuldade de entender o que é um procurador de justiça. Procurador, não é essa nomenclatura. O promotor de justiça, em regra, a doutora Gilvânia vai concordar comigo, a sociedade o conhece mais até pela essa própria proximidade da atuação do promotor de justiça junto à sociedade. Ele está ali fisicamente presente naquela promotoria, por sua vez naquela comarca, então há essa aproximação. O procurador de justiça, que tem uma atuação perante os tribunais, dessa forma já há um pouco de um distanciamento, vamos assim dizer, da própria sociedade para entender o que é mesmo, o que representa, o que significa um procurador de justiça. E um outro ponto, que quando eu faço esse recorte, é porque a nomenclatura procurador, por exemplo, o Estado, exemplificando, tem aquele concursado, aquele profissional que defende os interesses do Estado. E como é que ele se chama? Procurador do Estado. O município tem aquele profissional que representa os interesses jurídicos daquele município, ele é um procurador
do município. Então, o procurador autárquico da mesma forma. Então, nós temos um leque, não é, de nomenclaturas colocadas para procurador. Eu apenas chamo a atenção dos ouvintes que quando falarmos de procurador de justiça, esse sim é integrante do Ministério Público Estadual, não é, e que tem a sua atuação, toda a sua estruturação enquanto procuradoria delineadas lá, como disse, na lei complementar, que rege justamente a partir do comando constitucional e da lei orgânica nacional e rege e que disciplina essa nossa atuação. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse fato aos ouvintes, né, que o Procurador de Justiça, repito, ele é integrante do Ministério Público e tem uma atuação perante o Tribunal de Justiça, no caso do Estado do Piauí. Tá certo, então. Doutora Gilvânia, queria que a senhora falasse para a gente no que se refere ao primeiro grau. Como funciona a atuação do Ministério Público no primeiro grau? Como disse a doutora Raquel, os promotores de justiça atuam no primeiro grau de jurisdição, junto às comarcas, principalmente do interior, né, e na capital Teresina. Em primeiro grau, os membros do Ministério Público que atuam são chamados de promotores de justiça. Né? Estamos ali mais em contato com a sociedade, inclusive fazemos atendimento ao público, recebendo a comunidade nos gabinetes, né, ouvindo as suas demandas e tomando as devidas providências que os casos que se apresentam são exigidos. No processo civil, nós temos uma diferenciação no processo civil e no processo penal. No processo civil, o Ministério Público ele atua como parte ou como fiscal da lei, como custos legis, nós nos referimos. Sua atuação como parte, ela se dá conforme as suas atribuições institucionais, né, previstas na Constituição. A lei, em casos extraordinários, ela autoriza certas pessoas e certos órgãos, inclusive o Ministério Público, a pleitear em nome próprio o direito alheio. Né? O Ministério Público, quando entra com uma ação em juízo, ele não representa o nosso interesse pessoal do promotor, do procurador de justiça. Ele entra com uma ação representando a sociedade. Né? É o que ocorre justamente quando o Ministério Público ajuiza uma ação civil, por exemplo, na defesa dos direitos da sociedade, tais como saúde, educação, meio ambiente, entre outros, né? É uma gama muito grande de interesses que nós temos a defender na sociedade. E como fiscal da lei, os promotores de justiça atuam em algumas causas que exigem a nossa presença como defensores de pessoas que são consideradas hipossuficientes. Nós temos os menores, nós temos as pessoas que são interditadas, né? Que estão ali para ter o seu direito tutelado. É o que ocorre quando o Ministério Público, por exemplo, atua em processos na área de família, em que nós vamos velar pelos interesses dos menores que estão ali em litígio, os interesses das pessoas que são interditadas, né? Nós vamos tutelar pela defesa dos direitos da pessoa que está sendo interditada, que são considerados incapazes, né? Em resumo, a atuação ela é no sentido de tutelar a ordem jurídica ou os interesses sociais e individuais indisponíveis dessas pessoas, né? Já no processo penal, que é a menina dos olhos do Ministério Público, eu diria assim, doutora Raquel, pois não. A atuação do Ministério Público, ela destaca-se na promoção da ação civil, da ação penal pública, né, que é quando o Ministério Público processa criminalmente o autor de um delito cometido em desfavor da sociedade ou de uma pessoa específica, né, para apuração desse crime e para aplicação da correspondente sanção penal prevista na lei. Né? E também o Ministério Público na seara penal, ela também exerce o controle da atividade policial. Né? Então, essa é a atuação do promotor de justiça em primeiro grau de jurisdição. O bom é que a doutora Gilvânia já adiantou logo também Exato. Uma próxima pergunta nossa, que é com relação às atribuições. Mas, doutora Raquel, eu queria que a senhora também falasse um pouquinho mais sobre essas atribuições da Procuradoria Civil, da qual a senhora é titular aqui no Ministério Público. A senhora bem explicou para quem nos ouve essa divisão entre o núcleo criminal e o núcleo civil. E quais as atribuições assim a senhora tem atuado como procuradora de justiça? Quais a senhora pode atuar?
Pois não. A doutora Gilvânia, ela fez um retrato, assim, bem fiel, não é, da nossa atuação como promotor de justiça na seara criminal, na seara civil, mostrando, né, que agimos em dados momentos como fiscal da ordem jurídica, em outros momentos como titular da ação, no caso da ação penal, por exemplo, no caso do Ministério Público que atua na seara criminal. Bem importante, assim, colocar para os ouvintes que, por exemplo, promotor de justiça, ele oficia junto com o juiz de direito. Procurador de justiça oficia junto com o desembargador. O procurador de justiça, dentro da nossa carreira, apenas demonstrando como é que funciona para aqueles que não sabem, que porventura não saibam, o procurador de justiça, ele ascende a função depois de passar um período, né, como um bom período como promotor de justiça, considerando que ele entra por forma de concurso, de carreira, e essa carreira vai sendo trilhada até que ele alcance o ápice, que nós chamamos assim, que é justamente o procurador de justiça. E na condição de procurador de justiça, eu integro, como já foi falado por você, eu integro o núcleo das procuradorias cíveis, porque há uma distribuição, é bom que se diga, há uma divisão, melhor dizendo, entre procuradorias de justiça que atuam na esfera civil, a procuradoria que atua na esfera criminal e as procuradorias de recursos. Então, nós temos uma divisão, somos 20 procuradores de justiça, dos quais 8 atuam, como eu, na esfera civil, 10 na criminal e 2 em recursos. O que toca a nossas atribuições, o nosso trabalho junto das procuradorias cíveis, nós ofertamos, né, atuamos primeiro perante o Tribunal de Justiça. Essa é a nossa atuação. E atuamos, como disse, no tribunal com a presença dos desembargadores. Quando eu digo a presença, é porque a nossa presença ela é obrigatória para que os julgamentos aconteçam nos tribunais de justiça. E isso não é diferente para o nosso tribunal local. Por quê? Porque o Ministério Público é justamente esse tripé. Ele está ali representando a formação da própria justiça em si. Quer dizer, a importância como órgão essencial que é o Ministério Público, está lá na Constituição, para a função jurisdicional do Estado. Então, ele precisa estar ali presente. Então, nós temos presença ativa nas sessões de julgamento, né? Nas sessões de julgamento do tribunal. E, nesse contexto, nós exercemos um papel de, em alguns momentos, né, atuar nesses processos como numa atuação de processo com manifestações, oferecendo opinativos, né, a respeito daqueles recursos que para lá, que são trazidos ao crivo da nossa Procuradoria Civil. Então, nós analisamos esses processos nós nos deparamos em alguma circunstância em que o Ministério Público de primeiro grau, no caso, por exemplo, a doutora Gilvânia, é autora daquela ação, uma ação civil pública, por exemplo, né? E aquele processo vem para que eu possa oferecer o meu parecer, analisar o processo. É evidente que tendo já toda uma manifestação em grau de recurso, com um apelo vindo do próprio MP ou as contrarrazões do MP, nessa circunstância, eu ratifico, na maioria das vezes, dentro desse papel da unicidade do Ministério Público, na condição de autor, essa posição ministerial. E vamos para as sessões e vamos para as câmaras, para os julgamentos e sustentar oralmente aquelas teses. E temos outra situação que somos o chamado fiscal da ordem jurídica. O que nos cabe? Nos cabe fiscalizar a lei em si. Então, na esfera civil, nós temos um leque de oportunidades que o Ministério Público pode e deve oficiar, não é? E daí guardado o princípio da autonomia funcional de tanto do primeiro grau como do segundo grau, pode acontecer eventualmente que o primeiro grau entenda de não oficiar naquele processo, vamos dizer, um processo que envolva concurso público, vamos dizer assim, algo do gênero, pode acontecer, mas também pode acontecer que no segundo grau eu possa, pela minha autonomia funcional, me posicionar na condição de fiscal da jurídica, ou fiscal do próprio procedimento da lei, oferecer ali
aquele parecer, não é? Ali encartar aquele parecer dentro daquele processo em grau de recurso. Quando eu chamo em grau de recurso, são os recursos de agravo de instrumentos, são os recursos relativos às apelações, não é? Sempre, e no caso, na seara do direito civil. É assim que, em linhas gerais, não é, que acontece essa nossa atuação. Agora, é bem interessante também pontuar que temos algumas regras colocadas assim para que no segundo grau nós possamos e devemos, né, atender. Por exemplo, enquanto procurador de justiça também nós exercemos o que a gente chama, a partir do que determina a corregedoria, a inspeção permanente. O que é inspeção permanente? É nós estarmos ali verificando como está a nossa atuação, a nossa também, e a atuação, no caso do primeiro grau, no sentido de contribuir, no sentido de que a gente possa cada vez mais avançar nas nossas posições, não é? E sabermos efetivamente se estamos trilhando um caminho, o melhor caminho para desenvolver o nosso papel dentro do Ministério Público. Então, em linhas gerais, eu estou falando de uma forma bem sucinta, até porque eu entendo que aqui deve funcionar assim, e eu recortei o que eu entendo assim importante dizer a respeito dessas atribuições nossas enquanto procuradora de justiça com atuação em matéria civil. Tá certo. Continuando, eu quero fazer uma volta na história, vamos dizer assim, porque a gente sabe que o Ministério Público do Piauí já tem mais de 130 anos, e como qualquer outra instituição, ele é uma instituição que vai evoluindo ao longo do tempo, da sua existência, da sua história. E a gente sabe que nem sempre ele teve esse desenho que se tem hoje, né? Há uma mudança muito grande, principalmente numa instituição como essa, que é centenária. Depois da Constituição de 88, houve mudanças no papel do Ministério Público, e aí eu pergunto para as senhoras, e as duas peço que nos ajudem a entender isso, né? Porque fala-se muito da importância dessa Constituição para o país que temos hoje, né? Para as conquistas que nós temos hoje em termos de democracia e tudo mais que representa a defesa dos direitos do cidadão, né? Que é a razão principal de o Estado existir, né? É para servir o cidadão. Pergunto, mudança no papel do Ministério Público pós-88? Eu não sei se a doutora Giovânia vai concordar comigo, mas eu penso que sim. Hoje nós temos, né, a partir de 88, um perfil do Ministério Público, um perfil mais ativo, né? É a gama de atribuições que a Constituição de 88 nos conferiu, dessa atuação na relevância do papel, de entender a relevância da própria sociedade, do papel que o Ministério Público pode ter na defesa dos interesses coletivos, dos interesses difusos. Então, assim, hoje se busca ter um Ministério Público mais ativo, como disse, mais resolutivo, e que deve sempre centrar, mais do que nunca, as suas ações para a sociedade. Que, afinal de contas, a sociedade, como sempre, né, o nosso munus é exercido para a sociedade, né? É um ministério, o próprio nome já diz, Ministério Público, é um ministério para o público, né? Quer dizer, não é à toa que é assim, que é justamente destinado à sociedade. Então, o que eu vejo em linhas assim muito rápidas é esse novo perfil que se dá, no sentido de que o Ministério Público possa avançar na defesa desses interesses sociais, não é? Avançar cada vez mais naquilo que efetivamente ele pode ter uma atuação que essa atuação ela aconteça de uma forma resolutiva, quer no campo, a doutora Giovânia poderá traçar isso com muito mais propriedade, porque no segundo grau a gente não tem tido essa oportunidade no campo extrajudicial. Quantas, né, doutora Giovânia, quantas demandas, quantas notícias de fato, quantos procedimentos são instaurados justamente para verificar, para analisar a partir do reclamo da população, para analisar aquela situação, quer na área de saúde, quer na área do meio ambiente, para uma solução que interesse a toda uma coletividade, né? Então, essa provocação e essa atuação do próprio Ministério Público, quando se depara com situações dessa natureza, os procedimentos extrajudiciais foram uma ferramenta, eles existem justamente para que se possa, sem judicializar, sem assoberbia,
verbal que já está lotado, que já está cheio. Nós sabemos, ouvintes, quantos processos nós temos em tramitação. A intenção é que judicializemos menos. Então, essa ferramenta dessa ação, dessa possibilidade, de que o Ministério Público, através da atuação extrajudicial, não é? É assim preponderante. Então, eu acho que nós tivemos esse avanço. Acho que o artigo 127 da Constituição, ele diz tudo como órgão permanente, na defesa da democracia, na defesa da ordem jurídica, quer dizer, e sobretudo dos direitos, desses direitos que eu elenquei, né? Indisponíveis e os direitos relevantes para a própria sociedade. Eu acho que, doutora Gilvânia, penso que, como no primeiro grau, como promotora de justiça, tem mais do que o próprio segundo grau, uma vez que temos uma atuação muito voltada ao processo que praticamente terminou. A doutora Gilvânia provoca tudo na origem e esse processo vem, e aqui no segundo grau, nessa demanda, com esse olhar constitucional, com essa ação proativa da doutora Gilvânia, e diga-se de passagem, uma promotora extremamente atuante, não é? Na comarca dela incorrente. Então, o olhar do segundo grau, no acompanhamento desse novo perfil, é justamente perceber toda essa ação lá na origem, como disse, né, a partir dos procedimentos, aqueles que não conseguem ser resolvidos numa instância judicial e que sobem, que vêm depois em grau de recurso. Então, estamos, de certa forma, atentos a essa interlocução, no sentido de observar todo aquele trabalho, toda aquela atuação proativa, não é? Que seguramente, às vezes, vem em grau de recurso por inconformismo, grande das partes, da parte adversa, porque o Ministério Público, como autor, eu percebo e faço sempre essa análise quantitativa, essa análise mais detalhada, de que nós temos tido sempre êxitos nas nossas ações, nessas ações que defendem, em face desse novo perfil constitucional, dessa nova atuação do Ministério Público, eu percebo isso de plano, dentro do que eu tenho trabalhado na fase recursal no tocante a essas ações. Doutora Gilvânia, fica à vontade, minha colega, porque eu sei que a experiência da senhora é uma experiência sempre exitosa a partir desse novo perfil. Sim, certamente, doutora Raquel. Com a Constituição, todos já mencionaram aí, né? O Ministério Público brasileiro, ele evoluiu muito, em especial a partir do momento em que ele abandonou o seu antigo papel de defensor do governo ou do Estado para se tornar um defensor dos interesses sociais da sociedade. Existem diversas afirmações, né, nós ouvimos por aí, sobre a natureza jurídica do Ministério Público, se é um poder ou se não é um poder, né, assim como o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Mas o que interessa, na verdade, é que com a promulgação da Constituição de 88, o Ministério Público ele passou a ser reconhecido como uma entidade indissociável do Estado Democrático de Direito existente hoje no Brasil, né? E isso se vale também, principalmente, dessa defesa da sociedade em todos os setores. Nós dispomos, no primeiro grau, dos procedimentos extrajudiciais, como a senhora bem disse, notícias de fato, procedimentos administrativos para acompanhar políticas públicas, né, como promoção de políticas públicas, e também os inquéritos civis públicos para apurar irregularidades na seara da probidade administrativa, dos direitos como um todo, né? E essa atuação, ela acaba, muitas vezes, podendo acontecer um termo de ajustamento de conduta, a resolução de uma demanda, né, pelo gestor que reconhece ali a sua ineficiência e acaba adotando medidas pertinentes para solucionar as demandas, ou, em último caso, que a gente não espera que aconteça, mas que pode acontecer, o ajuizamento de ações civis públicas, né, para que o Poder Judiciário decida sobre aquele pedido que o Ministério Público faz em prol da sociedade, como um problema de abastecimento de água de uma cidade, por exemplo, o mau funcionamento da rede de saúde, seja do município, seja do Estado. Então, são várias essas ações que nós podemos ajuizar em primeiro grau, em contato direto com a sociedade que nos procura, nas promotorias, nos gabinetes, né? Então, isso é muito relevante nesse momento. Tá certo, então. Então, todo mundo entenderá um pouquinho mais como é que funciona essa atuação do Ministério Público após a nossa Constituição.
Para dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui, que está muito bom, inclusive, todo mundo podendo entender um pouco como é que funciona o Ministério Público e até mesmo o próprio Judiciário, né? Porque a gente se organiza dessa forma porque acompanha o Judiciário, né? Para poder também atender às demandas. Fala-se muito hoje da necessidade e da possibilidade de uma maior articulação entre o primeiro e o segundo grau. Como a doutora Raquel explicou, o segundo grau fica perante os tribunais e o primeiro grau fica ali mais próximo da comunidade mesmo, desse contato mesmo direto, como a doutora Gilvânia disse. E várias vezes a gente noticia aqui no MP, né, que muitas ações são oriundas de notícias que chegam aos promotores, que aí começam uma investigação e aquela investigação pode terminar numa ação judicial, por exemplo, para melhorar, como disse a doutora Gilvânia, por exemplo, a saúde de um município. E aí se fala da necessidade entre a articulação entre o primeiro e o segundo grau do Ministério Público com a interação e a integração, né? Isso foi até tema de uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, que quem não conhece é um órgão que faz também esse controle administrativo, né, e financeiro do Ministério Público de todo o Brasil. Tanto o Ministério Público Estadual como também os ramos do Ministério Público da União. E aí, doutora Raquel, eu pergunto para a senhora, como é que está essa atuação, essa interação entre o Ministério Público do primeiro grau e do segundo grau, e qual a importância disso, doutora Gilvânia, a senhora que está aí vendo as necessidades no dia a dia da população, né, para trazer isso para um membro do MP que, por exemplo, está num tribunal, né, defendendo teses, outras coisas que são mais, digamos assim, mais abstratas, né, para os casos. Pois não. Apenas assim também trazendo essa importância dessa articulação e pensando nessa importância dessa articulação, dessa integração entre o promotor de justiça e o procurador de justiça, entre a segunda instância, que é onde atua o procurador, e a primeira instância, que é onde atua o promotor de justiça junto ao magistrado e o procurador junto ao tribunal, por sua vez, que são representados pelos desembargadores. E buscando essa interlocução, se houve o Conselho Nacional, que é esse órgão de controle, como você bem colocou, né, administrativo também e orçamentário dos ministérios públicos, e que é um órgão consultivo, é um órgão que recomenda, diante desse novo cenário, desse Ministério Público resolutivo, desse novo perfil de 88, dessa própria atuação e dessa gama de procedimentos instaurados extrajudicialmente e também que são judicializados pelo MP e que defendem o interesse maior da sociedade, em 2017 lançou mão o CNMP da recomendação número 57. Mas ela dispõe, na verdade, sobre a atuação dos membros do Ministério Público nos tribunais. Então, assim, ela é uma recomendação voltada para a nossa atuação, certo? Nos tribunais. Agora, o que traz ela de considerandos? O que traz ela no seu bojo? Que a atuação nos tribunais do membro do Ministério Público, ela será tão bem exitosa se ela tiver uma participação de perto, do próprio promotor de justiça. O êxito, no final de um recurso, não é, em que o Ministério Público funciona como parte, ou como custos legis, ou como custos iuris, que a gente chama, que explica, é bom que se explique fiscal da ordem jurídica, o êxito desses recursos, ou seja, dos posicionamentos e teses defendidas pelo Ministério Público, eles dependem e estão muito ligados com essa integração, com essa interação. Por quê, Zé Marques? Porque é justamente, por exemplo, uma ação de civil pública, é aquilo que eu falei antes. A doutora Gilvânia, ela está lá na comarca, ela está lá atuando na segunda promotoria dela, então ela está vendo de perto todo aquele contexto. O caderno processual, quando vem para mim em grau de recurso, vem naturalmente todo aquele retrato com decisões já definitivas, com as apelações sobre no caso daquela resignação de uma das partes, mas nada retira esse conhecimento que tem o promotor de justiça lá na origem com respeito àquela demanda judicial. Na mesma situação, para quando ele age como fiscal do ordenamento jurídico, não é? Quer dizer, ele traz ali uma visão de quem participou eventualmente de um contato com as partes, de quem participou eventualmente de uma audiência. Então, tudo isso
precisa ser pensado, sopesado, e a recomendação, ela tem esse olhar, que é bem mais interessante que nós tenhamos, no segundo grau, no caso os procuradores, ações no sentido de fomentar isso, esse fortalecimento, essa integração entre primeiro e segundo grau, sempre buscando uma atuação bem mais exitosa, que nós consigamos, sim, levar aquelas teses pensadas no primeiro grau pela promotora, no caso, vamos aqui especificar a doutora Giovânia, até mesmo quando até quando o procurador chega perante o tribunal para sustentar aquela tese, não é? Então, ela traz isso, essa recomendação, e o que se retira dela. E aqui nós sempre buscamos atuar nesse sentido, de cada vez mais criar mecanismos, criar situações em que possamos fazer isso. De que forma? De que essa interlocução? Eu costumo sempre dar o resultado dos julgados que acontecem no tribunal. Eu encaminho para o colega da execução aquele julgado, porque seguramente ali pode estartar depois a própria execução em si, não é? Ou daquele acordo, ou daquela decisão que, por sua vez, foi ratificada, vamos dizer assim, vamos supor, que tenha uma combinação de multa, quer dizer, que precisa ter aquele poder fiscalizatório. Então, eu faço sempre essa comunicação, até para que o colega saiba, de fato, o que aconteceu naquele processo, que ele se debruçou tanto, que ele teve de buscar um trabalho árduo, e para que ele possa ter esse conhecimento final daquela sua atuação. Então, através dessa interlocução, ela deve existir para isso, para comunicar eventualmente, para fazermos como fizemos, uma provocação. Fizemos uma provocação dentro de um processo de agravo, uma provocação a que pudéssemos, de uma forma diferente, buscar uma audiência de conciliação. Isso é o quê? É tentar essa interlocução também com o primeiro grau. Por que a interlocução? Porque eu vi que nas peças de agravo, em todo aquele processo de recurso que me chegou, tinha uma das peças que era um parecer incrível, um parecer fundamentado, um parecer da colega, no caso, especificamente a doutora Giovânia, em que lá ela colocava o artigo 3º do Código de Processo Civil, que diz lá que sempre se deve buscar a conciliação. Então, olha como funciona bem, como faz bem nós buscarmos essa interlocução, essa integração, para que o próprio Ministério Público como um todo possa, primeiro e segundo grau, atuarem de forma conjunta, por que não, não é? Atuarem com essa interlocução, como já falei, a gente repete muito a palavra, porque ela é isso, é agir de forma integrada, tá? Então, quando eu digo, e como você diz mesmo, que fala-se mesmo dessa articulação, é porque eu entendo que ela é importante, eu entendo que ela mostra que o Ministério Público pode mudar aquele perfil mais estático no que diz respeito, às vezes, o próprio segundo grau, nas suas atuações como nos opinativos apenas. Não, eu acho que nós poderemos pensar um pouco fora disso, pensar mais além, buscar essas novas formas de atuação perante o tribunal. Vamos, assim como fazem os advogados, vamos também fornecer memoriais, vamos estar ali atentos, vamos conversar a respeito daquelas demandas. Quer dizer, esse trabalho que eu faço, um procurador faz, digamos assim, sem botar na primeira pessoa, que um procurador faz no segundo grau, ele é um retrato de todo o trabalho feito pelo promotor de justiça na primeira instância, junto lá ao juiz de direito, para ficar claro para os nossos ouvintes. Então essa interlocução é extremamente importante. Então, em linhas gerais, seria isso, assim. Doutora Giovânia? Eu vejo também, doutora Raquel, como salutar essa atuação conjunta, né? A gente saber, além de poder participar junto com o segundo grau, né, com os procuradores no processo, nós também podemos saber o feedback do que aconteceu, né? Do resultado da demanda que nós propusemos. Né? Os membros do Ministério Público, né, sejam eles procuradores de justiça, ou sejam eles promotores de justiça, são todos verdadeiros agentes que promovem a justiça em prol da sociedade.
Há que se destacar, né, que todos os procuradores de justiça foram promotores de justiça no início de suas carreiras, como bem a senhora colocou, e por isso mesmo são mais experientes, além de conhecerem mais a fundo até a posição do Tribunal de Justiça em que atuam, no nosso caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Assim, essa atuação em conjunto, ela só tem a fortalecer a atuação do Ministério Público em defesa da sociedade, sempre ressaltando o caráter de unicidade do Ministério Público como instituição indivisível que é. Exatamente. É importantíssimo, doutora Giovânia. A senhora pegou justamente no ponto, me permita, Zé Marques. À vontade. Essa unicidade, né? Quer dizer, nós devemos trabalhar, nós pertencemos, Zé Marques, a um só Ministério Público. Doutora Giovânia, promotora, doutora Raquel, procuradora, nós somos integrantes de um Ministério Público, do único Ministério Público, que é o Ministério Público do Estado do Piauí. Então, eu sou assim, eu defendo demais que a gente tenha sempre esse olhar nesse princípio da unidade, sabe? Então, assim, foi importante, eu fiz apenas essa complementação, porque, como eu digo, eu defendo muito isso. Eu acho que nós, juntos, nós sempre seremos mais fortes na nossa atuação, no primeiro, pelo conhecimento que a gente tem, mesmo estando no segundo, com esse olhar que nós temos, e já fomos, como bem disse a doutora Giovânia, promotores de justiça. Eu passei no primeiro grau mais de 27 anos da minha carreira. Então, assim, durante esses 27 anos na carreira, com mais de 11 anos em vara de família, quer dizer, a gente conhece de perto. E agora, com 13 anos aqui, essa oportunidade que eu estou tendo de saber como julgam os nossos juízes de segundo grau, como é que são as teses aqui defendidas, do que eu posso contribuir e naquilo que eu posso ver a partir do que o Ministério Público de Primeiro Grau está fazendo, não é? Então, é interessantíssimo, é apenas fazer essas complementações mesmo. Para quem nos ouve, só para entender um pouco mais, a doutora Raquel e a doutora Giovânia já introduziram um caso em que elas atuaram conjuntamente perante o Tribunal de Justiça, um caso envolvendo o direito de família, e é justamente o tema da minha próxima pergunta, para justamente exemplificar, para trazer como exemplo para quem nos ouve, e para também você entender um pouco melhor a atuação e essa integração. Recentemente teve esse caso de uma audiência de conciliação com a presença da doutora Raquel e da doutora Giovânia. Eu queria que as senhoras possam falar conosco a respeito dessa experiência e da importância desse trabalho em termos práticos. Na pergunta anterior nós falamos em tese, né, abstratamente, e agora eu quero que a gente traga para o nosso ouvinte o exemplo disso. Como é que foi, doutora Giovânia, doutora Raquel, esse trabalho nessa audiência de conciliação? Doutora Giovânia. Olha, foi inovador, vamos dizer assim, né? Eu fui surpreendida com a ligação da doutora Raquel, né, no bom sentido, sobre a possibilidade de participar dessa audiência junto com ela, perante o desembargador, com a presença das partes, porque nós já tínhamos aqui tentado uma audiência de conciliação em juízo, em primeiro grau, mas infelizmente o juiz naquele momento não achou por bem marcar. Mas com a sensibilidade que a doutora Raquel trouxe, né, para nós vimos que aquilo ali poderia tentar resolver a demanda, porque realmente era uma demanda que tinha ânimos acirrados e a gente estava vendo que no meio existiam ali interesses maiores a ser defendidos, que eram dos menores envolvidos, né? E, graças a Deus, durante essa audiência, nós conseguimos ponderar com as partes para que cada uma, dentro do seu direito, pudesse ali observar o melhor interesse dos filhos de ambos, né? E cada um cedeu um pouco nos seus pedidos, e nós conseguimos formular um acordo, né? Inclusive, doutora Raquel, não lhe falei, mas as partes depois vieram ao meu gabinete, né, para conversar comigo, tanto o genitor quanto a genitora dos menores vieram pessoalmente falar comigo depois, agradecer aquela interlocução do Ministério Público, que conseguiu o acordo, inclusive já tinham passado um primeiro final de semana com as crianças, né? Então, assim, de uma maneira tranquila. Então, foi muito interessante justamente por esse ponto. E as partes se sentiram, assim, prestigiadas por estarem participando, inclusive, de uma audiência com o desembargador de justiça, que é uma figura para eles, às vezes, inatingível, né? Então, eles ficaram muito satisfeitos com toda essa presença dessas autoridades e, graças a Deus, conseguimos ali alinhavar um acordo que saiu, pelo menos por hora, atendendo aos interesses de ambas as partes.
Doutora Gilvânia, eu fico muito feliz de saber da senhora que as partes estiveram com a senhora no gabinete para contar que estão, na verdade, construindo esse melhor caminho que é da pacificação, não é? Nós sabemos que as questões de família, elas envolvem a razão, mas elas envolvem muita emoção. A razão quando discutir questões meramente de bens e tal, mas a questão, tem uma questão afetiva muito forte, sobretudo quando há a presença de filhos. E que bom que foi possível, né, doutora Gilvânia, buscarmos a partir dessa construção, na defesa desse princípio da unidade, olha só, Zé Marques, né, buscar e conseguirmos o que fizemos, que foi a realização dessa conciliação em segundo grau, com a presença, como bem disse da doutora Gilvânia, do relator do processo, desembargador, e a nossa presença, e ali eu disse, desde sempre, para o desembargador, eu fiz o pleito, eu fiz o pedido encartado no processo, dizendo que eu gostaria que nós realizássemos essa audiência de conciliação dentro de um caráter muito inovador, vamos dizer assim, não é? Porque eu entendo que é o melhor caminho sempre, independentemente de estarmos em grau de recurso. Nós estamos em grau de recurso, mas que a participação do Ministério Público de primeiro grau ela seria de importância ímpar. Por quê? Porque a doutora Gilvânia tem um retrato, conhece de perto e vive exatamente aquela situação, não é, que estava relatado naquele processo. E aqueceu plenamente o relator e tivemos essa oportunidade assim inovadora, né, doutora Gilvânia, de juntas, né, dessa interlocução, nesse diálogo, né, construirmos esse acordo entre as partes, algo que parecia praticamente assim, pelo conflito existente, talvez até inatingível, mas que ali, com aquela ação nossa, né, uma ação do Ministério Público que quer resolver, né, que atua pensando na solução daquela demanda, não no sentido porque se trata de um recurso, vamos aguardar o final desse recurso, não. A ideia era de que nós tivéssemos a resolutividade para aquela demanda de uma forma mais célere, né? E com essa nossa atuação, né, doutora Gilvânia, nós conseguimos, assim, tirar de cena praticamente 3 processos. Imagina, porque nós tínhamos um determinado recurso, tínhamos um recurso interno relativo a esse recurso, que era um agravo interno, e mais a demanda lá na origem, porque a demanda está lá com a doutora Gilvânia. Então, imagina, construímos algo que fez reflexo nos 3 processos. Olha só, então se nada tivesse dado certo, o que eu sei que vai dar certo, eu sou sempre muito otimista, entusiasmada com o que faço, nós conseguimos não só o acordo, mas teríamos conseguido pelo menos tirar de cena todos esses processos que só abarrotam, que chegam e que, na verdade, não resolvem, quer dizer, demoram para que se tenha aquela solução. Então, assim, eu vi como algo assim muito exitoso e tanto como foi aplicado para essa questão, bem uma questão assim, que envolveu o direito de família, até porque reclama a atuação ministerial no sentido, né, tendo em vista em razão das partes ali envolvidas, para a defesa desses interesses indisponíveis no caso dos filhos, mas em outras questões, né? Nós temos visto também, trazendo aqui, apenas para acrescentar o que estou dizendo, uma participação em dado momento anterior, já tivemos essa experiência, não foi no nosso gabinete, não foi na nossa procuradoria, foi no colega atuante, de que um colega pudesse participar na sessão, no julgamento de uma ação civil pública, o colega fazendo a sustentação juntamente com o colega. Olha só que maravilha, não é? Dessa atuação conjunta, que bacana. As NPCs, os acordos não persecução cíveis, que podem ser construídos a qualquer tempo. Então, em sede de recurso, por que não fazer? Temos tido esse olhar para realizarmos pelo segundo grau também, contando naturalmente com todo o apoio no NUPAP, porque a nossa estrutura de gabinete é enxuta demais. Mas podemos e deveremos fazer. Então, assim, a nossa procuradoria especificamente, que eu posso falar por mim, é atenta a todas essas possibilidades, doutora Gilvânia, e até se outras possibilidades existirem, eu digo aqui para a senhora, de nós estarmos mais uma vez juntas, ou nas suas ações civis, ou nos seus procedimentos que eles são instaurados e que, infelizmente, levam à judicialização, dessa ação articulada, de estarmos juntas,
presentes na sessão. Isso é bom, isso é inovador. Mas daqui a pouco nós vamos fazer isso com tanta tranquilidade que isso pode se tornar uma tônica. E esse exemplo que nós trouxemos, eu e a doutora Gilvânia, desse acordo, é o reflexo de tudo isso, né? É um Ministério Público que atua junto, integrado, e que apenas há um que é procurador e o outro agente que é o promotor. Mas nós somos todos Ministério Público do Estado do Piauí. E com muita honra e muita dedicação. Então, doutora Gilvânia e doutora Raquel, só para quem está nos ouvindo entender, vamos dizer assim, linearmente a linha de como isso começou. Foi um processo envolvendo o direito de família, lá na comarca onde a doutora Gilvânia atua, lá no município de Corrente. Só para vocês entenderem. Vejam só, começou em Corrente com uma questão de família. A senhora poderia dizer só para a gente o que envolvia disputa de guarda, só essa questão? Era uma ação que visava a regulamentação de visitas de um pai a visita a seus filhos. Pronto. E eles residem em cidades diferentes. Pronto. Então o grande impasse era justamente esse. Então, o impasse era esse. Chegou a doutora Gilvânia, lá em Corrente, na 2ª Promotoria. Doutora Gilvânia tentou resolver o problema lá com o juiz de 1º grau, não é isso, doutora Raquel? Isso. Que é o membro do judiciário no 1º grau, é o juiz. Doutora Gilvânia tentou resolver, não deu certo resolver por lá. O que aconteceu? O processo veio para o Tribunal de Justiça, que é o 2º grau. Exatamente. Né? Em grau de recurso já. Isso. E aí, doutora Raquel recebeu o processo lá, né? Acho que por sorteio, não é isso, doutora Raquel? Eles são feitos essa distribuição automática, eu recebi o processo e analisei. Zé Marcos, desculpa, eu lhe interrompi. Tranquilo. Então, na análise que eu fiz do processo, eu percebi pelas peças juntadas que já era desejo da doutora Gilvânia pedir, havia solicitado, requerido, melhor dizendo, uma audiência de conciliação, já com esse olhar que a doutora Gilvânia tem para essas questões. Só que isso demandaria bastante tempo. A mim me parece que estava marcado para o dia 5 de setembro, imagina. E nós conseguimos, não é? Para 5 de setembro. Então, você imagina uma coisa conflituosa, longe. E quando eu peguei o processo, eu não posso permitir que isso se avaste. Exatamente, isso passe mais tempo. E aí fiz contatos com a colega, disse da minha intenção, eu digo, eu vou pugnar por aqui, eu vou pedir por aqui que nós façamos essa conciliação. E aí fiz um requerimento, o desembargador, relator, aqueceu, concordou, e aí fomos, então, então tivemos esse momento em 2º grau, imagina, de uma audiência de conciliação aqui no 2º grau, com a presença das partes e com a presença importantíssima da doutora Gilvânia. Sem a doutora Gilvânia, eu não faria, porque o Ministério Público é a unicidade, ou seja, mas fiz com a presença também da promotora, não é? Da promotora de justiça, e fizemos e participamos ativamente na construção desse acordo. E esse acordo, terminado ele atendeu aos anseios das partes, mas acima de tudo, preservou-se os melhores interesses em jogo ali, dos infantes ali presentes naquela contenda, não é? Porque era esse o nosso papel, sempre esse olhar, não é? De buscar pacificar aquele conflito, mas sobretudo de preservar aquilo que é de ser preservado, né? Que no caso é dos melhores interesses ali das crianças. E pronto, e com esse resultado positivo e que fez reflexo, como disse, em 3 processos, ou seja, uma ação resultou em nós resolvermos praticamente, não é, 3 processos que seriam levados, só para exemplificar, a plenário da sessão, a julgamento, o outro ainda para ser despachado, que era um agravo interno e um agravo de instrumento, que é esse que eu postulei, e a própria ação na origem, como bem disse a doutora Gilvânia, da regulamentação de direito de visita. Então, assim, olha o que é possível ser feito, né, quando a gente junta esforços e encontra, por parte do Poder Judiciário, uma boa vontade, uma sensibilidade, e pensar sempre que o direito ele não pode ficar tão estático. Nós precisamos ver que ele é dinâmico e que nós devemos procurar caminhos, espaços para a realização dele. Eu sempre digo, a lei é um instrumento, há sempre de prevalecer o bom senso. Esse bom senso eu acho que nós aplicamos aí de pensar
da melhor forma, com bom senso, e aí conseguimos, assim, esse exitoso acordo, e que tomara que a gente possa avançar, viu, doutora Giovânia, nessas questões, nessa atuação conjunta, nessa troca de experiências, não é, entre o primeiro e o segundo grau, entre a doutora e a procuradora e a promotora, a segunda instância que eu represento, a primeira instância que a doutora representa, porque certamente nós faremos cada vez mais e buscando fazer o melhor. E eu acho que se faz cada vez mais, sempre o norte é fazer sempre bem e melhor, né? Então vejam só, terminou lá, graças a essa atuação conjunta, né, aí no Tribunal de Justiça com essa resolução, né, doutora Giovânia, para as partes, e aí evitando também um desgaste emocional para os filhos e também para os pais dessas crianças. Parabéns pela atuação das senhoras, e como a gente está chegando aí já no final do nosso bate-papo, queria que as senhoras deixassem um recado a respeito dessa experiência para os colegas promotores e procuradores de justiça. Qual o recado de vocês a partir dessa experiência de integração entre o primeiro e o segundo grau? Já estamos quase que encerrando, e como que passou rápido, como é bom conversar de Ministério Público, né? Levar para o ouvinte o que a gente está fazendo, quem somos nós, o que é um procurador de justiça, a gente tentou delinear aqui, o que é o procurador de justiça, o promotor de justiça, como que a gente atua, como que a gente pode atuar, como estamos atuando de forma integrada. Então, acho assim, é sempre muito bom ter essa oportunidade, eu me sinto assim, muito feliz de ter participado desse podcast. E dizer assim que essa interlocução, esse entrosamento, ele não é só desejável institucionalmente. Ele também é relevante processualmente. Quer dizer, a instituição, é bom que nós façamos, né, doutora Giovânia, termos essa interlocução. Mas como ele é bom processualmente? Olha o que nós fizemos com essa nossa ação. Nós praticamente estancamos processos que iam ficar aí ainda tramitando e que já tiveram a sua resolutividade, né? De modo que eu entendo assim, que a atuação conjunta e o diálogo constante devem ser sempre buscados, mas sobretudo incentivados a que façamos isso. Então, o que eu digo, dentro desse incentivo, eu vou procurar mecanismos de sempre estar muito perto dos colegas, dos promotores, e no sentido de que a gente possa cada vez mais incentivar isso, esse fortalecimento dessa atuação conjunta que faz bem naturalmente para o nosso trabalho, do nosso dia a dia, né, de que estamos fazendo a nossa prestação do trabalho jurisdicional da melhor maneira possível, mas sobretudo para a sociedade. Eu acho que quem ganha, embora tratando de uma causa envolvendo poucas pessoas, mas olha o reflexo que isso teve para aquela família, para as pessoas que giram em torno daquela família. Então, há sempre o reflexo positivo, não é? Então, eu vejo de uma forma assim, muito, muito própria, muito oportuna, que esse diálogo, não é? Esse entrosamento, e não só isso, eu acho que ele deverá ser sempre, sempre incentivado, porque ele tem essas vertentes, como falei, de que fomenta a melhor atuação conjunta, mas também processualmente nós conseguimos aí, né, descartar processos e a justiça caminhar da melhor maneira possível. Isso que eu diria, e muito obrigada mais uma vez. Doutora Giovânia, seu recado? Sim, José Marques. Olha só, eu gostaria só de falar, né, para os colegas que quando se depararem com uma situação em que haja um grau de recurso e que a demanda possa ser tentada uma solução amigável, vamos dizer assim, né, positivamente, que procurem entrar em contato com o procurador de justiça a quem o processo tiver sido distribuído, para tentar uma interlocução, para verificar se não é o caso de procurar ali tentar o agendamento de uma audiência, porque de repente com essa intervenção a nível de segundo grau, seja do procurador de justiça, seja também do desembargador relator, se possa chegar a um consenso, principalmente naquelas demandas que são sociais, nas ações civis públicas, né, que envolvem interesses coletivos, porque aí nós podemos talvez buscar soluções mais ágeis e evitar a protelação, né, por meio de recursos, que a gente sabe que, quando são utilizados, costumam demorar os processos para que eles cheguem ao fim. Então, se houver essa possibilidade, né, que os colegas entrem em contato com o procurador a quem estiver distribuído o recurso, para tentar ver se não é o caso de se pugnar por uma
audiências de conciliação com o auxílio também do desembargador relator, para que a demanda possa ser solucionada de uma vez por todas, né? Que bom. E também gostaria já de agradecer aqui a oportunidade de poder participar do programa do Ministério Público na rádio, né, do Ministério Público, e sempre falando da nossa instituição, né, que estamos aqui para defender a sociedade e nos colocamos sempre à disposição de todos. Muito obrigada. Procuradora Raquel, promotora Gilvânia, eu agradeço muito por terem aceitado o nosso convite para participar do nosso podcast aqui e falar e esclarecer o papel do Ministério Público. Às senhoras, muitíssimo obrigado. Obrigada, estaremos sempre juntas, né, doutora Gilvânia? Com e certeza, venham outras sempre ações. E já fica o convite. Aos nossos ouvintes, não esqueçam que você pode acompanhar a nossa programação no mppi.mp.br/rádio. E muito obrigado e até o próximo podcast.